Amém, meus irmãos. Queridos, nós semana passada começamos uma série de sermões sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. E nós fizemos uma reflexão, um sermão de introdução com base em Apocalipse 1 na semana passada. E hoje a gente vai dar continuidade a essa série, né? Nós vamos estudar as 7 cartas da revelação ali em Apocalipse, né? E nós vamos começar analisando a carta à igreja de Éfeso hoje, ok? Então eu peço que você abra comigo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, por favor. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Carta à igreja de Éfeso. Vamos ler ali então Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 7. Não sei se vai dar para projetar, mas nós vamos acompanhar ali na palavra, cada um ali na sua Bíblia, no seu aplicativo. Diz assim então a palavra de Deus: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer ou suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai eterno, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que está aqui diante de nós. E nós pedimos que ao longo de toda esta série em que vamos estudar estas cartas das igrejas no Apocalipse, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude como igreja e individualmente também, Senhor, a sermos transformados, ó Pai. E isso só acontece, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Então nós pedimos que o Senhor ministre a nossa vida através deste Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Que o Senhor nos ajude a entender, a ouvir e a entender e a praticar aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, que o Senhor me ajude nesta hora, Pai, também a comunicar esta palavra, Pai. O Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe que eu preciso completamente do Senhor, o quão dependente de Ti eu sou. Então que o Senhor me ajude a compartilhar esta reflexão com os meus irmãos nesta manhã. E fala, Senhor, a todos nós, porque nós, Teus servos, ouvimos a Ti hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos focar hoje nesta carta específica da igreja de Éfeso, ok? Mas como se trata da primeira carta, semana passada a gente fez uma introdução, né, de alguns pontos ali com base no capítulo 1. Como hoje é a primeira carta, eu quero comentar sobre alguns aspectos que aparecem nessa e nas demais cartas. Só faça favor um pouquinho para mim. Vem cá. Vai lá atrás na minha mesa, pega na minha bolsa o meu óculos, eu esqueci lá, por favor. Obrigado. Muito bem, então eu quero compartilhar alguns aspectos aqui com base nessa primeira carta que a gente leu. Irmãos, se a gente
for perceber, e nós vamos perceber isso de fato ao longo dessa série, existe um padrão nas cartas. Todas elas seguem um mesmo formato. Tem um padrão ali conforme a escrita dela. Então todas elas possuem primeiramente um destinatário. Nós podemos ver ali, acompanhe comigo no versículo 1 ali do capítulo 2, nós acabamos de ler. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A primeira carta é a Éfeso, está ali projetado. Cada uma das cartas começa dessa mesma forma. Escreve ao anjo da igreja que está na cidade tal, em Tiatira, em Pérgamo, enfim, nas demais cidades. Tem um destinatário específico, cada uma das cartas. E ela tem um remetente. Também tem aquele que comunica, que escreve a carta, obviamente, que é o próprio Senhor Jesus, como nós já vimos na semana passada, na introdução da série. Porém, cada uma das cartas traz uma definição diferente a respeito de Cristo, traz características diferentes a respeito de Jesus. E ali, nessa carta de Éfeso, nós podemos ver no versículo 1 também. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa e as demais características de cada carta, elas foram extraídas ali do capítulo 1, que nós vimos semana passada, nos versículos 12 ao 16. João enumera ali uma série de características da visão que ele teve de Jesus. Obrigado. Irmão, a idade chega para todo mundo, Estava fazendo falta aqui. Então, cada uma das cartas pontua características específicas de Jesus, que estão ali em Apocalipse 1, do 12 ao 16, certo? E nessa carta, Jesus é aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso mais na sequência. Em seguida, a carta tem uma avaliação de Cristo sobre aquela igreja. Passa ali para mim o versículo 2, por favor. Isso. Cada uma das cartas tem aquele dizer ali: conheço as tuas obras, ou eu sei das tuas obras, depende da versão. Cada uma delas tem essa avaliação de Cristo, Jesus falando sobre o parecer dele para aquela igreja. E aqui, enfim, nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente na sequência. Eu só estou passando um geral de como é a estrutura da carta, ok? E ela também tem um apelo. Cada uma das cartas tem um apelo diferente, certo? O que ela deve continuar fazendo ou o que ela precisa deixar de fazer. Nós vamos ver isso já na sequência também. E por fim, ela tem um chamado para ouvir o Espírito. Nós lemos ali no verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele diz de fato o que ele quer dizer para aquela igreja. Todas as cartas têm esses elementos em comum. Talvez mude a ordem de uma ou de outra na redação, mas a estrutura é a mesma. Então, especificamente sobre essa carta à igreja de Éfeso, a gente observa ali, como eu falei no versículo 1, se puder voltar ali para mim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso e as características de Jesus: aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conforme Apocalipse 1:20, se a gente olhar um pouquinho para cima ali na nossa Bíblia, a gente entende ali que as 7 estrelas, estou lendo aqui exatamente o que o texto diz. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, certo? Ele próprio explica a visão que ele teve aqui. Então as estrelas são os 7 anjos de cada igreja. Aqui pode ser de repente um anjo literal, um anjo literalmente, na visão que João teve. Porém ela pode significar também o líder ou pastor responsável daquela comunidade, ao anjo da igreja em Éfeso, ao líder, a liderança da igreja de Éfeso. O Senhor diz. Isso indica, portanto, irmãos, um primeiro aspecto, que Jesus ele direciona a liderança da igreja. Ele direciona a liderança da igreja com a sua mão direita, com a sua destra, conforme a sua vontade. Ele direciona o pastor, ele direciona os presbíteros, o conselho, a liderança. Ele direciona a igreja, a liderança, conforme ele quer, com a sua mão direita.
E a verdadeira igreja de Cristo de fato é essa. É aquela que é tomada pela mão do Mestre e caminha segundo a sua vontade. E o versículo 1 diz ainda que Cristo anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vemos ali Apocalipse 1:20 também, que os 7 castiçais são as 7 igrejas que recebem essas cartas, certo? Irmãos, Jesus conhece a igreja. Jesus conhece a igreja. Não só a igreja de Éfeso, que recebeu essa carta que nós lemos aqui, mas Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece o seu corpo, o corpo de Cristo, né? Nós chamamos, Jesus conhece. Ele caminha entre todas elas, no sentido de igrejas locais, né? Igrejas, denominações, enfim. Ele conhece a igreja, o corpo de Cristo, o reino. Ele sabe o que acontece em cada lugar. Ele sabe tudo o que se passa com ela. Ele sabe as qualidades. Ele sabe as dificuldades. Ele sabe os erros daquela igreja. Ele sabe onde ela precisa melhorar. Ele sabe o que ela precisa continuar fazendo. Então, já que ele conhece a igreja, a sua igreja, o seu próprio corpo, não adianta a gente, seja individual ou coletivamente, não adianta a gente tentar esconder ou disfarçar certas coisas, porque ele conhece a sua igreja, ele caminha no meio delas, ele sabe o que se passa no nosso coração, ele conhece a IPI Ebenezer, ele conhece o coração do pastor Rafael, ele conhece o coração do presbítero João Batista, ele conhece o coração de cada membro, liderança ou não, isso não importa nesse momento, mas ele conhece a sua igreja. Ele sabe da nossa sinceridade, da motivação pela qual nós fazemos as coisas. Ele sabe das dificuldades, dos sonhos que nós temos, do que nós precisamos. Ele sabe tudo, a história dessa igreja. Tudo, porque ele a conhece de perto. Ele caminha por meio da igreja, por entre a igreja. E como eu falei agora há pouco, Jesus ele se apresenta a cada igreja com características diferentes, que estão lá no capítulo 1, certo? E são características específicas. Se nós puxarmos lá depois, nós já fizemos isso na semana passada, mas depois você pode fazer na sua casa, em Apocalipse 1, do 12 ao 16, tem as características ali, que João pontua do que ele vê na visão que ele tem de Jesus. Então o que isso nos diz? Que em cada local, em cada contexto, ele age de uma forma diferente. Também na nossa vida pessoal, mas na nossa vida eclesiástica, né, eclesial, uma igreja, ele age de forma diferente conforme que cada um de nós precisa, conforme que cada igreja precisa. Para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta aqui como, acho que está outro versículo, né? Não, é isso, está certo. Jesus ele se apresenta como aquele que conhece a igreja, que está próximo dela, que caminha entre ela, que a leva, que a toma pela mão. Só que talvez seja uma indicação do que essa igreja precisa. Jesus ele está perto, mas será que a igreja está perto dele? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero falar também sobre a cidade de Éfeso, aquela que recebeu a cidade da igreja que recebeu essa carta, né? A cidade de Éfeso. Éfeso, nós vimos na semana passada que toda a região ali dessas 7 cidades é a atual Turquia, né? Ásia Menor, como ele chama aqui, mas hoje seria a região da Turquia. E essa cidade, Éfeso, era a principal cidade da região na época. Só que ali também era um centro de adoração à deusa Diana. Tinha um templo construído em homenagem a essa deusa. Essa cidade ela possuía abertura direta para o mar, um porto muito importante. E Éfeso era dominada pelo Império Romano. Na época ali do século I a.C., ali nos
período de 100 anos antes do nascimento de Jesus, aproximadamente, ela tinha mais ou menos 250 mil pessoas de população. Era a segunda maior cidade do Império Romano. Só Roma, que era a capital, era maior do que Éfeso. Era uma metrópole. Era como a gente dizer ali que hoje a maior cidade do Brasil é São Paulo. Era como a gente dizer que era Rio de Janeiro, segunda maior cidade em população. Era uma metrópole. Tinha uma arquitetura imponente, várias construções grandiosas. Então a carta que a gente leu é para uma igreja localizada nessa cidade, uma cidade grande. E essa igreja teve uma atuação bastante ativa de Timóteo, e também do apóstolo Paulo e do próprio João, que teve essa visão, que nos relata aqui essa visão. Então, esse era o contexto em que essa carta estava sendo enviada. E no versículo 2, nós lemos ali o início da avaliação de Cristo sobre a igreja de Éfeso, né? Vamos ler ali: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu achaste mentirosos, e tu os achaste mentirosos. Então aqui a gente vê que Jesus Cristo, ele conhece o trabalho da igreja. Põe 2 lá para mim, por favor. Isso, obrigado. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, enfim. Ele vai falando o parecer dele, o que ele vê a respeito daquela igreja. E aqui a palavra trabalho, né? Ali, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Trabalho, essa palavra traduzida do grego, kopos, significa ele indica um trabalho realizado com cansaço. Um trabalho que traz enfado, né? Um certo cansaço mesmo. Então, se a gente for ler de novo com esse olhar, eu conheço as tuas obras e o trabalho que te causa cansaço, mais ou menos isso. Qual trabalho será que estava causando cansaço na igreja de Éfeso? Isso talvez leve a gente a pensar, né? Será que essa igreja não estava fazendo um trabalho que Deus talvez não tenha pedido para ser feito? Pode ser que ele pediu, mas pode ser que ele não pediu. Talvez o motivo do cansaço. Nós precisamos ponderar a respeito disso. Será que era por isso? Será que essa igreja de repente não estava agindo em religiosidade? Cumprindo rituais, cumprindo procedimentos ali de forma mecânica, porque há 1000 anos atrás eles aprenderam dessa forma, e porque, né? Sim, só trazendo para a nossa linguagem, né? Porque eu aprendi assim, é assim, eu vou morrer, vai ser assim. É isso. Será que era isso que estava causando cansaço neles? E essa pergunta é para nós hoje também. Será que eu, você, nós estamos cansados porque de repente nós estamos agindo de forma mecânica diante do trabalho do Senhor? Para nós pensarmos individualmente e como igreja. Será que é isso que está cansando a gente? E o texto fala ainda que a igreja de Éfeso não suporta homens maus, e que colocou à prova alguns que se diziam apóstolos. Encontrou ali mentirosos, enganadores no meio desses. Ou seja, essa é uma igreja que preza pela verdade. Ela preza pela verdade, ela preza pela defesa, a pregação da verdade. Que a palavra é a verdade. Nós sabemos disso. E a pregação da verdade pode acontecer apenas com base na palavra e por meio de servos verdadeiramente ungidos do Senhor. Porque pelo jeito apareceram alguns lá que se denominaram como apóstolos, como servos, como ungidos e tal, e não era nada disso. Eles confrontaram e não era nada disso. A
propagação da verdade, ela não tem como seguir com aqueles que de fato não são levantados por Deus. E o versículo 3 segue dizendo ali sobre essa igreja, o parecer de Jesus sobre essa igreja, que ela sofreu, sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Interessante aqui, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Só que no versículo 2 o trabalho indica cansaço. Puxa, mas e agora, Uma aparente contradição aí. E é da mesma raiz a palavra do grego, que indica um trabalho que causa cansaço, um trabalho que traz enfado. Eu entendo que talvez aqui seja uma possível indicação de inércia, de alguém que não muda a sua trajetória, no sentido de fazer algo desnecessário e permanecer dessa forma, não mudar, não se movimentar, entre aspas, não se cansando de fazer aquilo que não dá resultado. Que eu falei agora, eu aprendi assim, porque pronto, não dá para mudar. Não está dando certo, mas foi assim que eu aprendi lá atrás, então beleza, é assim que a gente vai seguir. Talvez, ou então, outra interpretação possível é que mesmo cansados, os membros da igreja sim continuam trabalhando e realizando o bem em nome de Jesus, porque fala ali, trabalhaste pelo meu nome. Aí sim, quando se trabalha pelo nome de Jesus, o corpo físico pode até se cansar, mas é o que Paulo fala, que nós continuamos perseverando, que nós podemos nos desanimar, mas não somos derrotados, nem derrubados, e o trabalho continua porque o ânimo é restaurado, apesar do cansaço, quando é em nome de Jesus. É bom frisar isso, quando o trabalho acontece em nome de Jesus. E o versículo 4 traz uma palavra que eu acho que é a mais importante, a mais conhecida também, palavra desse texto, que é a advertência de fato de Jesus sobre a igreja, o abandono do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Contra ti. Ele é bem claro no sentido de acusação, de advertência. Contra você pesa que você abandonou o teu primeiro amor. E realmente nós podemos confirmar que a igreja de Éfeso, essa igreja que recebeu esse comunicado, ela já havia sido uma igreja, sim, espiritualmente saudável. Porque o próprio Paulo escreve, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler aqui, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 15, Efésios 1,15 fala assim, Paulo falando, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo, ele elogia essa igreja. Aqui, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Era o mesmo lugar, era a mesma cidade, o mesmo contexto, que alguns anos antes Paulo escreve uma outra carta elogiando a caminhada, a trajetória daquela igreja. Eu dou graças a Deus pela fé que eu vejo que vocês vivem, que vocês exercem. Porém, um certo período ali depois, João recebe essa revelação para a mesma cidade, aquela igreja plantada, com a advertência de que ela abandonou seu primeiro amor. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Num primeiro momento, Paulo fica feliz com aquela igreja, são espiritualmente saudáveis, dão frutos, exercem uma fé verdadeira, uma fé viva. Depois são advertidos pelo próprio Espírito de Deus que abandonaram seu primeiro amor. O que aconteceu nesse caminho? Porque teve alguma coisa, não é possível.
Em algum momento, em alguma determinada situação, com determinada pessoa, começou em alguém. Aconteceu alguma coisa que eles esfriaram, que eles deixaram o primeiro amor. E qual a gravidade disso? A ponto de o próprio Senhor Jesus, nessa visão que ele concedeu para João, advertir a igreja. Jesus confronta a igreja de Éfeso para que se lembre desse momento e se arrependa da sua atitude. E mais, ele chama a igreja a fazer as primeiras obras. No versículo 5 ali nós podemos ver: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. De fato, ele fala que teve algum momento que você caiu. Onde foi? O que aconteceu? Por que foi transformado dessa forma? E ele continua: arrepende-te, pratica as primeiras obras. Não só apenas sentir as emoções que se sentia antes, não apenas achar legal estar na igreja lá de Éfeso, puxa, como é bom confraternizar, estar em comunhão com os irmãos, isso é muito bom, isso é muito saudável, mas não só sentir aquela alegria, não só sentir, se basear em sentimentos, mas exercer e viver uma fé verdadeira, expressar a fé através das mesmas atitudes de antes, quando era uma igreja espiritualmente saudável. Viver pelo mesmo estilo de vida de antes. Não só sentir emoções, mas viver, praticar. É isso que ele está dizendo aqui. E a advertência, ele segue ali no versículo 5 ainda: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus segue dando essa advertência para a igreja de Éfeso, que caso não mudasse a sua atitude, ele tiraria do seu lugar o teu castiçal. O texto nos fala isso, né? Tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é isso? Implica um julgamento de Cristo sobre a igreja. No final ele irá julgar todas as coisas. Nós sabemos disso. Mas se essa igreja não se lembrasse de onde ela caiu, não visse o que aconteceu, não puxasse lá de trás o porquê que ela abandonou o primeiro amor e não mudasse a sua atitude, ela seria julgada de forma breve. Ele fala aqui, quando não, brevemente a ti virei. Se apresse, se posicione, não deixe para depois. Isso é um julgamento, um alerta de julgamento que o Senhor iria realizar sobre a igreja. E ao contar uma parábola em determinada ocasião, Jesus ele tem uma fala parecida com esse versículo, né? Porque ele fala aqui: quando não se arrepender, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E lá em Mateus capítulo 21, verso 43, Jesus, contando uma parábola, ele tem uma fala parecida com o que nós lemos nesse texto. Que em Mateus 21, 43, ele fala aqui o seguinte: portanto, na parábola dos lavradores maus aqui, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Jesus já havia falado aquilo pessoalmente, um tempo antes. E aqui nessa parábola, Jesus ele se refere ao fato de que muitos judeus, que são de fato, né, o povo escolhido. Os judeus são o povo escolhido de Deus. Nós somos, eu já falei isso aqui, nós somos os gentios, os estrangeiros, que fomos admitidos no reino de Deus pela graça, através da morte de Jesus. Enfim, não é o momento de entrar em âmbitos teológicos, mas resumidamente o que aconteceu foi isso. Nós somos admitidos no reino de Deus pela graça do Senhor, porque nós originalmente não somos o povo escolhido, não somos judeus. Mas ele se refere a isso, que muitos judeus que eram esse povo escolhido, eles não seriam salvos, porque eles rejeitaram a graça de Deus expressa em Jesus Cristo.
ao passo em que muitos gentios, muitos estrangeiros, seriam salvos e dariam frutos para o reino de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, Jesus, quando ele fala que será tirado e dado a outra nação que deu os seus frutos. E isso ia completamente contra a crença judaica daquela época. Era um absurdo para os judeus ouvir uma coisa dessa. E esse princípio é o mesmo quando Jesus fala a João, através dessa visão, de que, a respeito da igreja de Éfeso, que ele iria tirar o castiçal, essa igreja, do seu lugar. Eu entendo aqui, meus irmãos, que essa igreja ela iria prosperar de qualquer forma, porque Deus a toma pela mão. Nós lemos isso lá no começo. Porém, resta saber se através dos membros atuais ou de outros membros. Se os atuais não retornassem ao primeiro amor e dessem frutos. Porque a obra de Deus não depende de pessoas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra fala. Então, não depende o Rafael é a peça-chave para... Não. Nem o Rafael e nenhum de nós. Não é a nossa ação, é a ação do Senhor. Resta saber quem que ele vai usar em cada local. E eu entendo que era isso que ele estava falando aqui, para essa igreja. Se vocês não se posicionarem, não lembrarem de onde vocês caíram, de onde vocês abandonaram o primeiro amor, eu tenho o meu reino, eu posso mandar os meus anjos, mas eu tenho muitos servos para trazer até aqui e darem frutos nesse local. Eu entendo dessa forma. Só que depois dessa dura advertência que o Senhor Jesus traz à igreja de Éfeso, no versículo 6, ele coloca um aspecto positivo sobre essa igreja. Versículo 6, coloca lá para mim, por favor. Diz assim: tens, porém, isto ao teu favor, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esse era um ponto positivo da igreja de Éfeso. Não suportavam a doutrina dos nicolaítas, que era algo detestado por parte de Jesus. E na palavra, de fato, não há muitas informações sobre os nicolaítas. Mas se a gente for pesquisar um pouquinho, aprofundar um pouquinho, a gente vê também que está ali em Apocalipse 2,15, na terceira carta da igreja de Pérgamo, nós vamos ver daqui 2 semanas, ali fala que essa igreja seguia essa doutrina dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo, a terceira carta. São os 2 pontos onde cita essa doutrina. Mas os nicolaítas, nós vemos que eles eram aqueles que pregavam falsos ensinos, que pregavam heresias. Ali na própria igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 14 e 15, ele adverte a igreja de Pérgamo, mas umas poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Isso é a terceira igreja, a de Pérgamo. Então aqui a gente vê algumas características já dos nicolaítas. E eles de fato pregavam esses falsos ensinos, pregavam heresias, eram de fato, verdadeiramente, como pedras de tropeço para os irmãos, para a igreja. Tentavam derrubá-los, incentivavam a participação nos rituais pagãos, nos rituais de imoralidade, nas idolatrias. Então o objetivo aqui dos nicolaítas era claro, era perverter a verdade do Evangelho. Perverter a verdade do Evangelho, distorcer. Só que esse era o ponto positivo da igreja de Éfeso. Eles não suportavam isso. Todas essas heresias, essas armadilhas, essas pregações, essa doutrina dos nicolaítas, eles não suportavam.
E como eu comentei agora há pouco, eles, pelo contrário, prezavam pela pregação da verdade. Tanto é que eles detectaram os falsos profetas que apareceram lá. E finalmente o versículo 7, irmãos, ele encerra a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ouça o que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos, todos têm ouvidos, né? Humanamente, biologicamente falando, né? Enfim, na nossa anatomia. Só que isso é diferente do ouvido espiritual. O ouvido humano que eu tenho aqui tem nada a ver com o ouvido espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós? Eu e você que está aqui comigo nessa manhã. Nós temos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito está nos dizendo? E o que o Espírito disse à igreja de Éfeso foi o seguinte: que o vencedor comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O vencedor comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a igreja de Éfeso aqui, então, ser vencedor significava obedecer a advertência dada por Jesus, de retornar ao primeiro amor. Se isso acontecesse, se eles se lembrassem de onde eles caíram e retornassem ao primeiro amor, eles seriam vencedores. A promessa dita aqui por Jesus se cumpriria sobre eles. Então aí sim eles poderiam receber a recompensa, comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, viver eternamente ao lado do Senhor. Portanto, meus irmãos, o que Deus diz à igreja de Éfeso aqui é: volte ao primeiro amor, para que você tenha vida eterna em mim mesmo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja: volte. Já chega de você seguir por esse caminho que você está, de esfriamento, de distanciamento, negócio frio. Volte. É isso que ele diz para mim e para você nessa manhã. Para aquele a quem aprouver a ele. É isso que ele está dizendo: volte. E meus irmãos, vejam como eu já estou partindo para a conclusão, mas vejam como essa atitude do vencedor, né, essa recompensa, essa promessa que Jesus faz, é exatamente o oposto à atitude de Adão no jardim do Éden. Mas o que isso tem a ver? Porque quando Adão come do fruto proibido por Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele manifesta rebeldia contra o Senhor. Ele abandona o amor de Deus, o primeiro amor dele. Adão abandona o seu primeiro amor, o amor do Criador. Ele se afasta, não é Deus quem se afasta dele, é ele que se afasta de Deus, por conta do pecado. E por consequência disso, ele foi embora do Éden. Ele teve que sair do paraíso. Não podia mais viver lá. E lá no Éden também, onde havia a árvore da vida. E por consequência, ele perde esse direito de se alimentar dessa árvore. Jesus está dizendo aqui que, para a igreja de Éfeso, que ao vencedor, aquele que se arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar para os braços do Senhor, a este será restituído o direito de se alimentar da árvore da vida.
será restituído o direito de voltar ao paraíso de Deus eternamente. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso. E deixando alguns questionamentos, meus irmãos, para nós refletirmos e para que o Espírito Santo ministre a nossa vida. Como é que tudo isso se aplica à igreja Ebenezer hoje? Porque quando nós lemos no final ali, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não era só a igreja de Éfeso, não era só as igrejas da época, que com certeza uma ficou sabendo o que o Senhor falou para a outra. Mas é para as igrejas do reino, do corpo de Cristo. Como que tudo isso se aplica para a gente hoje? Porque essa carta é para nós hoje. Cada uma das cartas, de alguma forma, eu creio que Deus tem para falar conosco, IPI Ebenezer. E como que, de alguma forma, talvez essa carta reflete a nossa realidade? Qual tem sido, lá atrás eu falei da motivação, porque o Senhor conhece, Ele passeia no meio da igreja, Ele conhece tudo, inclusive a motivação no nosso coração. Qual tem sido a nossa motivação em servir a Deus? Ele nos conhece, porque Ele caminha no nosso meio. Que trabalho nós temos feito que está nos cansando, que talvez o Senhor tenha pedido, mas talvez o Senhor não tenha pedido para que nós fizéssemos? O que está tirando as nossas energias no servir a Deus? Será que nós abandonamos o primeiro amor? O amor do Criador, aquela essência? Talvez não, e se não, glória a Deus. Mas se há, de repente, alguém no seu coração que vê que isso é uma realidade, se isso aconteceu, quando foi isso? O que aconteceu? O que teve nesse meio de caminho que causou esse afastamento, esse esfriamento? A gente precisa voltar. Será que a gente tem tolerado falsos ensinos? A igreja de Éfeso não suportava a doutrina dos nicolaítas, as heresias, os falsos ensinos. E nós? Será que nós temos misericórdia, pela graça de Deus, que isso nunca aconteça nesta igreja em nome de Jesus? Mas será que nós temos nos alimentado de repente em fontes que trazem falsos ensinos? Que trazem coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, se passando por palavra de Deus? E será que esses falsos ensinos, se eles existem na nossa vida, será que eles têm nos incomodado? Será que a gente tem rejeitado? Ou será que a gente tem se acomodado? Tem uma igreja aqui, nós vamos ver na sequência, que se acomodou. Que estava tão grave a situação que não fazia mais diferença. E por fim, nós temos ouvido o que o Espírito nos diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Como que está a situação dos nossos ouvidos espirituais? Nós temos ouvidos espirituais? Irmãos, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Eu creio que, como eu falei semana passada, vai ser um tempo muito rico de ministração da palavra de Deus sobre nós, através desta série, destas cartas. E que eu acho que a nossa oração, nós vamos orar já, mas a nossa oração hoje é nós realmente pedimos para Deus abrir os nossos ouvidos espirituais, para nós ouvirmos de fato o que Ele nos fala aqui. Lembra-te de onde caíste. Volte ao primeiro amor. Volte. Volte. Vamos orar.
em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que esta palavra, Deus, vem não de boca de homem, Senhor, não do coração humano, mas nós cremos que vem do Senhor para nós. Assim como o Senhor revelou esta mensagem, Pai, neste texto para a igreja de Éfeso, nós entendemos que hoje o Senhor tem falado conosco, Pai, IPI Ebenezer. Hoje o Senhor tem falado conosco individualmente, Pai, e que os nossos ouvidos possam de fato estar atentos, ó Pai, ao que o Senhor está nos dizendo, em nome de Jesus. Não permita, Senhor Deus, que, como nós costumamos falar, que esta palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. Não, Senhor, nós rejeitamos isso em nome de Jesus, mas que de fato essa palavra entre pelo nosso ouvido espiritual e permaneça dentro de nós, fazendo morada no nosso coração e gerando frutos. E nós cremos que esse fruto apresentado hoje, Senhor, através dessa palavra, é um arrependimento, Senhor, é um retorno ao primeiro amor, aquele momento em que nós nos encontramos pela primeira vez com o Senhor, e houve aquele romper, Pai, houve aquele sentimento tão gostoso, Pai, de que nós tínhamos uma nova vida, de que nós não precisávamos mais nos sentir presos pelo pecado. Mas se nós não estamos sentindo isso hoje, Pai, se nós não estamos vivendo isso hoje, Senhor, nos ajuda a voltar, Senhor, a lembrar deste primeiro amor, Pai, e não apenas a sentir esse amor, mas a viver, Senhor, este amor pela fé, Senhor, uma fé que gera frutos, ó Pai, frutos na nossa própria vida e que também impactem a vida de outros, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.